Amém, irmãos. Então, você de pé, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. Por questões de pronúncia e outros motivos que eu não vou relatar aqui, eu vou chamar Timóteo de Timóteo agora, tá? Você já sabe, né? Mas não é por isso não. Desde a primeira pregação eu estou aqui para falar o significado no nome dele, eu não falo, né? Theo, no final, é Deus no grego, né? Theos, Deus. E o nome dele significa uma pessoa honrada por Deus. Então eu quero ler com os irmãos o versículo 2 do capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Poder sentar agora? Nós temos ouvido um sermão sobre a pessoa deste jovem, o jovem pastor que era companheiro missionário de Paulo. E ele esteve em uma missão muito árdua, muito difícil para a igreja de Éfeso. Porque aquela igreja, como preguei ontem preguei sobre a igreja de Éfeso. Uma igreja que tinha o primeiro amor. Mas uma das coisas que destrói o primeiro amor é exatamente a falsa doutrina. O falso ensino. Talvez as pessoas dizem assim, não, cada igreja, né, tem uma interpretação, a gente estava conversando isso hoje, né, João, Fernando, Lívia, nós conversamos sobre isso. Cada igreja tem uma interpretação, cada pessoa vê a Bíblia de um jeito. Os apóstolos não permitiam isso. Eles não permitiam. Aliás, eles estavam ali, enquanto os apóstolos estavam vivos, eles estavam vivos exatamente para não permitir que cada um tivesse o entendimento que quisesse da Bíblia. Não, Senhor. Eles estavam ali para garantir que a verdade do Evangelho fosse anunciada conforme Deus queria na pessoa do seu Filho Jesus. Então não tem esse negócio assim, não, a igreja católica está certa, as evangélicas todas estão certas, pentecostais estão certos, presbiterianos, calvinistas, arminianos, assembleanos, batistas, volta de Cristo. Não tem esse negócio, todo mundo está certo. A Bíblia não pode ter várias interpretações, ela só tem uma interpretação. E o lema da reforma protestante, os reformadores, eles diziam o seguinte: deixe a Bíblia interpretar a si mesma, não imponha um significado sobre ela. É lógico que você aprende com pessoas que tratam com a Bíblia com seriedade. Igrejas sérias tratam a Bíblia com seriedade. Então você pode aprender, obviamente que pode. Você aprende com grandes mestres, com pequenos mestres, com mestres renomados e mestres anônimos, desconhecidos. Isso é normal, você aprender da palavra de Deus. Porém, você nunca aprende com um herege. Você nunca aprende com um falso profeta. Pelo contrário, ele destrói a sua vida espiritual. E outra, ele faz uma lavagem cerebral na sua cabeça, que depois fica difícil para você entender e aceitar a verdade. É terrível isso, irmãos. Como pastor, eu tenho experiência de tentar tirar pessoas do engano, como diz lá o apóstolo, antes de Apocalipse, né? O apóstolo Judas, irmão de Jesus, escreveu uma carta, e nessa carta ele diz assim, tenham piedade daqueles que estão na dúvida, tenta retirá-los do fogo. O fogo que ele está dizendo ali são as falsas doutrinas. Mas ele dá um alerta dizendo, cuide para que você aborreça até mesmo a roupa dele contaminada pela carne. Veja, eu tenho que entrar no lamaçal da heresia, do engano, retirar pessoas de lá sem me sujar. Não é fácil essa tarefa. E quando você está tirando pessoas da lama, elas dizem assim para você, não acredito nisso que você está falando, não. Eu estou no lugar certo. Você está lá a ponto de se sujar, para tirar a pessoa dali, para que ela não morra soterrada. E ela diz que você está errado, que ela está no lugar certo. Por isso que a Bíblia diz, tenham piedade de alguns, não é todos. Porque muitos já se demonstram atolados, afogados e completamente
destruídos pela falsa doutrina. Não é pequena coisa isso, irmãos. Quando nós pregamos a respeito disso aqui, eu gostaria que os irmãos ficassem de fato espantados e não achar normal o tanto de igreja que existe no Brasil e a maioria errada. As pessoas dizem, mas você está pregando contra as igrejas? Não, é contra o engano. Contra o engano. E o engano ele está em todo lugar. Ele está dentro de lugares onde parece igreja. Ele está dentro de lugar onde parece política. Ele está dentro de lugar onde parece escola. Ele se manifesta em vários lugares. O engano está. E a igreja não está livre disso, somente aqueles que realmente buscam a conhecer a verdade. Então, voltando ao nosso texto, os irmãos já viram como Timóteo foi importante para o apóstolo Paulo. E aqui, no versículo 2, o apóstolo chama ele de verdadeiro filho na fé. O que é que isso significa? Por que o apóstolo Paulo tinha consideração por este jovem a ponto de chamá-lo de verdadeiro filho na fé? Eu sei, meus irmãos, que nossa mentalidade hoje, filho na fé, significa alguém que você pregou e essa pessoa veio para Jesus através de você. Então você fala, fulano é meu filho na fé. Mas como nós estudamos toda a trajetória das viagens missionárias de Paulo, provavelmente não foi Paulo que ganhou Timóteo para Jesus. Provavelmente a mensagem de Paulo, sim, chegou na família dele. Mas provavelmente não foi ele que tenha realmente pregado diretamente para ele, para Timóteo. Então o que temos aqui é que quando Paulo chama Timóteo de filho verdadeiro na fé, eu vou explicar para os irmãos, é porque os judeus, eles tinham um costume de chamar de filhos os seus discípulos e chamar de pai os seus mestres. No Antigo Testamento, quem tem a Bíblia versão corrigida, por exemplo, o presbítero Marcos gosta muito de usar esta versão. Quem tem a Bíblia na versão corrigida, percebe que nos livros dos reis, o profeta Elias, ele tinha muitos discípulos de profetas. Então, quando ele é levado para o céu e fica Eliseu em seu lugar, a Bíblia diz que alguns filhos dos profetas vieram a Eliseu pedindo para construir uma escola de profeta maior, porque havia muitos alunos e não cabia mais naquela escola que eles estavam. Então eles foram cortar madeira para fazer uma escola maior. Os irmãos já conhecem a história, até o machado afunda, Eliseu faz ele flutuar, aquela história toda. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero mostrar para os irmãos que lá na Bíblia diz, os filhos dos profetas vieram. Não quer dizer que ele era filho, ele era discípulo. Eles eram discípulos. Então os judeus tinham esse costume de chamar seus discípulos de filhos. E os discípulos, por sua vez, chamaram seus mestres de pais. É por isso que em Mateus, o Senhor Jesus proíbe, Mateus 23, que nós sejamos chamados de pais. Porque só há um pai, que é o vosso Deus. Será que Jesus proibiu lá e o apóstolo Paulo olhou aqui e chamou Timóteo de filho, desrespeitando Jesus? Não. Porque os fariseus que eram mestres e tinham seus discípulos, os quais eles chamavam filhos, inclusive o próprio Jesus, quando eu preguei aqui uma mensagem acerca da destruição de Jerusalém, que Jesus queria, salvar os filhos de Jerusalém. Ó, Jerusalém que mata os profetas, quantas vezes eu quis salvar os teus filhos, Quanto eu quis ajuntar os teus filhos. Jesus chama de filhos ali, mas são discípulos, não são filhos mesmo. Jesus não está falando de pessoas ali que nasceram em Jerusalém e tal, daquela cidade. São os discípulos dos fariseus. Mas os fariseus não quiseram. Eu já preguei sobre isso aqui. Então esse termo filhos significa seguidor. Quando Jesus proíbe que você chame alguém de pai ou de mãe, espiritualmente falando, é para que não gere no coração daquela pessoa um orgulho espiritual de querer tomar o lugar de tutor de Deus na sua vida. Olha, queridos,
Deixe-me relatar uma coisa aqui para vocês. Nesses últimos dias, depois da explosão das redes sociais, nós temos visto coisas que todos os dias são novidades, e elas são absurdas igualmente. Então o que acontece é que quando você está tentando absorver uma novidade que te impressionou, já chegou outra para te derrubar. É igual o soco desses caras de MMA. Quando você tomou um, já tomou 10. Você nem vê mais onde você caiu, para que lado que você está. Você está no hospital achando que está no octógono. A mesma coisa que surge hoje em nossos dias. As loucuras dessas pessoas são uma atrás da outra. Você não tem tempo de respirar. Então, enquanto eu estava ainda digerindo a ideia de um sujeito que se proclamou patriarca, eu sou patriarca, porque apóstolo é muito pouco para mim. Quando eu estava tentando digerir isso, já chegou a outra informação de que ele consagrou a mãe dele como a mulher do útero sagrado, que havia gerado ele. É igual a história do Joãozinho, né? Pai, quando eu crescer, quero ser igual ao senhor. Aí o pai dele todo feliz. Por que, meu filho? É para ter um filho como eu. Esse cara foi assim, ele gerou, né? Ele consagrou o útero da mãe dele ao útero santo e sagrado. Por quê? Porque gerou um cara igual a ele. Ele não estava pensando na mãe dele. Não confunda você que ele estava ali idolatrando a mãe. Ele estava idolatrando a si mesmo. E então quando você está digerindo isto, chega agora a informação, agora, né, nós temos visitantes aqui, também pessoas que nos ouvem pela internet, você deve ter ouvido dizer por aí que certos pastores, bispos, apóstolos, isso e aquilo, tantos títulos, né? Daqui a pouco eles querem tomar de novo, né, o lugar de Cristo e de Deus. De novo, já tentaram isso. Chamar de pai. Não, vamos chamar agora o pastor de pai. E a pastora, né? Cadê minha esposa? Né, Joana? Né, amor? De mãe. Vamos chamar de mãe. Irmãos, que ridículo. Que ridículo. Isso é uma pataquada. Na Bahia falam paracé, né? Isso é uma pataquada. Isso é uma bobagem sem tamanho. E você vê os discípulos, os filhos, entre aspas, falando isso. Chega na casa do pastor, chega na igreja e chama a esposa do pastor, porque nessa igreja consagra, né? Mulher a pastora, e aí fala, mãe! E ela senta lá e vê que monte daquelas moças ao redor, mamãe, mamãe. Irmãos, é ridículo, é ridículo. É por isso que Jesus Cristo proibiu, não sejam chamados de pai, porque há um só pai que é o vosso Deus. Não é porque você não considera a pessoa, claro que você considera. Você não considera alguém que pregou o evangelho para você e você veio a Cristo por causa dessa pessoa? Claro que considera, não é isso. Mas você colocar essa pessoa em um status, em uma posição que pertence só a Deus é pecado, irmãos. Então Jesus está cortando a idolatria. Jesus, uma coisa é você honrar uma pessoa, outra coisa é você venerar, idolatrar. Isso é pecado. Então, quando Paulo chama de Timóteo de verdadeiro filho na fé, veja essas três palavras. Primeiro, verdadeiro. A palavra grega é gnésios, de onde vem o nome Genésio, né? Quem tem esse nome Genésio significa verdadeiro. Mas não verdadeiro no sentido da verdade falada. A verdade falada, no grego, é aletheia. E verdadeiro é aletinê. Quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, ele diz, ego eimi roampelos realetinê. Ele está dizendo, eu sou a videira, a verdadeira. Ele está falando da verdade falada. Mas quando se diz algo verdadeiro que é produzido, algo verdadeiro que é gerado, então a palavra é gnésios. Genésio, gerado, Gênesis. Tem a mesma raiz. Paulo está dizendo que Timóteo foi gerado verdadeiramente. Ele está dizendo que Timóteo nasceu de novo.
Que maravilha isso! Você ouvir de um apóstolo, não dos apóstolos de hoje, né? Porque os apóstolos de hoje são falsos, pelo menos nos nomes, nos títulos, são falsos. Mas um apóstolo verdadeiro, como o apóstolo Paulo, chamado por Cristo Jesus, agora dizer diretamente para um jovem que estava lhe acompanhando nas missões, como ouvimos no domingo passado, que ele abandonou tudo. Ele abandonou faculdade, academia, ele abandonou tudo, pai, mãe, trabalho, vó, para seguir o apóstolo mais sofredor que já existiu na Bíblia. E agora Paulo chama este jovem de verdadeiro, Genesios. Isso é maravilhoso. Assim como quando Jesus mandou os 70, não os 12, mas os 70, para fazer missões, e eles foram, e ali eles curaram enfermos, expulsaram demônio e fizeram grandes milagres. Quando eles voltaram, eles disseram para Jesus assim: Senhor, estamos surpresos, em teu nome até os demônios se nos submetem. E Jesus disse: mas vocês estão alegres por isso? Isso não é nada. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Alegrem, porque o seu nome está escrito no céu. Olha, irmãos, eu queria ser um daqueles 70, porque você teria garantido o próprio Jesus que seu nome está no livro da vida. E que você não ia duvidar nunca. É claro que eu não duvido disso também hoje, né? Por causa do testemunho do Espírito Santo, que a palavra diz, o novo nascimento, a fé em Cristo, o arrependimento, tudo aquilo que a Bíblia concede para nós como convicção, como certeza da salvação. Lógico que não temos isto, porém, você ouvir isso do próprio Jesus, imagina, Jesus chegar para você, João, e dizer assim: fica feliz porque seu nome está escrito no céu. Ah, meu irmão. Aí a mente ímpia, sabe o que ela pensa? Ah, já que meu nome está escrito no céu, eu vou para o mundão, eu vou aproveitar. Essa mente ímpia. É lógico que você nunca ia ouvir isso de Jesus. Porque Ele sabe onde está o seu coração e onde está a sua mente. Mas quando alguém ouve isso de Cristo, se acontecesse hoje, naquela época aconteceu, só com aqueles 70. Também com os apóstolos, né? Jesus falou que na vinda do Senhor, eles vão sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, eles já sabem que eles são salvos. Já morreram sabendo que eles eram salvos. Agora, imagina hoje, Jesus chega para você e com certeza Ele diz para você: seu nome está escrito no céu. O que você faz? Você salta de alegria, você pula, você glorifica a Deus e diz: agora sim é que eu vou expulsar demônio mesmo. Agora é que eu vou virar um caçador de demônio. Agora mesmo é que eu vou curar enfermos. Agora é que eu vou me jogar no reino de Deus. Eu vou servir o meu Senhor. Porque se meu nome está na glória do Pai, é porque Ele me escolheu para amá-lo, para servi-lo, para trabalhar para Ele, para adorá-lo, para ser um servo vencedor dEle. E eu estou aqui, nunca mais ninguém me tira da presença de Deus. É assim que pensa alguém que sabe que o seu nome está no livro da vida. E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, você é um genésio. No grego, obviamente. Timóteo, você é um regenerado. Você nasceu de novo. E Paulo então atribui a ele a sua filiação. Você é um filho legítimo. Você é um filho que nasceu de Deus. Você é daquele que Jesus Cristo falou com Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode vir o reino de Deus. Mas você nasceu. Os irmãos sabem, eu repito isso sempre que eu falo este versículo. A palavra de novo no grego, ela tem dois significados: de novo, novamente, e de novo do alto. Nasceu do alto. Jesus fez questão de usar esta palavra. Ele poderia ter usado outra palavra grega, palingenésio, mas Jesus usou anotem. Anotem quer dizer do alto também. Então Nicodemos entendeu. Nicodemos sabia que Jesus não estava falando de voltar no ventre da mãe. Ele sabia. Então eu digo para os irmãos: você nasceu de novo? Se você sabe que você nasceu de novo, você sabe que você é genuíno, um real, um sincero, um legítimo e um autêntico filho de Deus. Você sabe disso? Acabou.
então o mundo não te vence mais. O mundo não te vence. Paulo também chama Tito dessa maneira, na carta pastoral que ele escreveu a Tito, capítulo 1, versículo 4. Agora, passando à forma como Paulo cumprimenta Timóteo. Veja como Paulo diz. Ele diz assim: graça, misericórdia e paz. Todas as saudações de Paulo antes disso, nas cartas, eram graça e paz. Mas aqui ele acrescenta um outro elemento, é o elemento da misericórdia. Alguns autores acham que é porque, por ser uma carta pastoral, pessoal, levando em conta a situação que Timóteo deveria resolver na igreja, ele precisaria muito da misericórdia de Deus. E de fato, quando você está tratando com o povo de Deus, você recebe da parte de Deus a graça, como nós já pregamos sobre isso em bênçãos apostólicas, ensejos iniciais das cartas do apóstolo Paulo. Nós já pregamos também sobre a paz de Deus, mas falar sobre a misericórdia de Deus é só para, vamos dizer assim, deixar mais claro para os irmãos que já sabem disso. Preste atenção. O que é misericórdia? Qual a diferença da misericórdia para a graça? Em termos simples, é o seguinte: a graça é dar a você o que você não merece. Misericórdia é não dar o que você merece. O que é que um pecador merece? A morte e o inferno. Então Deus não dá. Isso é misericórdia. E o que é que um pecador não merece? O céu. Deus vai lá e dá. Isso é graça. Então graça é quando Ele te dá o que você não merece. E misericórdia é quando Ele deixa de te dar o que você merece. Agora vejamos esta palavra na sua raiz. A palavra misericórdia vem de miséria, misericórdia, cardia, coração e miséria. Os irmãos já sabem disto. Significa quando alguém se compadece, quando alguém coloca o seu coração na miséria do outro. Eu fico vendo muitas vezes, quero dar esse exemplo aqui, para nós tirarmos algumas coisas da nossa mente, algumas construções que fizeram em nossa mente, principalmente porque nós temos uma herança no Brasil religiosa muito católica e espírita. Então, por causa da influência espírita e católica, nós, quando falamos em compaixão, misericórdia, caridade, nós sempre nos lembramos de pessoas de rua, pessoas que não têm onde morar, não têm o que comer, e o que nós temos que dar uma marmita para ela, né, Eduardo? O Eduardo teve uma experiência com isso. Então, aquele mendigo chegou, pediu uma marmita, ele ficou com dó, deu a marmita. No outro dia, acho que ele não deu, ficou todo pesaroso. Oh, meu pastor, e agora? O que eu faço? A minha consciência. Deixei o homem embora com fome. Aí eu falei assim: na próxima você prega para ele. Prega o evangelho igual eu prego. Aí ele foi lá, achou o cara. Vem aqui. Aí o cara, lá vem um marmitão, né? Diz ele que pregou pior do que eu. E quando ele pregou para aquele mendigo, eu já ia falar bandido, mas é mendigo. Quando ele pregou para aquele mendigo, aquele homem começou a se irritar. Ele começou a ficar irado. Porque o evangelho machuca o pecador. Não é porque ele é mendigo, ou cadeirante, ou um deficiente visual, seja lá o que for, que ele é, mas coitadinho do que ninguém não. Todos pecaram, todos pecaram, todos. Não foram alguns, nem muitos, todos. Você não escolhe a maneira de pregar. Vou pregar o evangelho mais suavezinho para esse cadeirante aqui, tadinho, não consegue nem andar. Eu vou pregar o evangelho para ele aqui, para ele, né? Tadinho, ele é muito mais sofredor. Ele é pecador igual um ricaço que mora em Dubai. Lembrei de Dubai agora, Fernando. Ele é muito pecador igual aquele ricaço que mora em Dubai, que não tem Cristo Jesus. É a mesma coisa. Ambos, sem Jesus, irão para o inferno sofrer eternamente. Então você aborda um cadeirante, você aborda um mendigo, você aborda um ricaço para pregar o evangelho para ele da mesma forma. Pecador,
precisa de arrependimento dos seus pecados e crer unicamente em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Essa é a mensagem. Mas aí o menino ficou nervoso contigo, não foi? Ficou muito nervoso e daí não queria mais a marmita e ficou brabo. E depois, na outra vez, sempre passava, chamava, batia papo, conversava. Aí na outra vez o Eduardo: ô meu colega, chega aqui. Ele: por que será? Porque muitas destas pessoas estão interessadas apenas nos benefícios sociais que a caridade faz. E nós acabamos nos levando por isso também. Nós recebemos a herança da cultura religiosa católica e espírita, de que você, para atender uma pessoa dentro da necessidade dela, é tratar da necessidade material. Está certo que tem que tratar isso, porém você não vai resolver isso, meu irmão. Isso é papel do Estado, não é da igreja. A igreja faz, a igreja adota sopão, dá roupa para a pessoa, faz bazar, até de graça, dá roupa para as pessoas necessitadas. A igreja faz essas coisas, mas não é papel dela. O papel da igreja é pregar o evangelho do Senhor, que salva a alma do pecador. Uma vez eu disse isso para um deles, que estava me pedindo. Eu disse: eu posso te comprar a comida, mas se você não se converter, você vai deixar de ir para o inferno de barriga vazia para ir para o inferno de barriga cheia. Qual que é a diferença? Vai queimar um arroz que você vai comer? Não há diferença. Você precisa de Cristo, você precisa do evangelho, você precisa se arrepender, você precisa se converter, crer no Senhor Jesus. Porque nós ficamos penalizados, e devemos mesmo ficar, porém muito mais penalizado pelo estado eterno em que aquela alma está caminhando. Para onde ela está caminhando? É o estado eterno dela, irmãos. Você imagina? Se eu verei a pessoa apenas um dia, lógico, vou lá comprar, mas eu vou encher a cabeça dela do evangelho de Cristo Jesus. Eu vou ter que fazer isso. Ai de mim se não fizer, porque estarei seguindo essa cultura espírita de que fazei o bem sem olhar a quem. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz: você tem que olhar para quem você está fazendo bem, sim, ué. Você tem que olhar. E certas pessoas, até inclusive a Bíblia diz, deixar de fazer, porque você olhou e viu que ela não tem como receber aquilo, porque não é, vamos dizer assim, um fruto do seu trabalho. Uma vez eu vi desses meninos que ficam na feira, eu fui lá comer pastel, não sei se foi comer pastel, fui comprar uns negócios para minha esposa lá. Aí o menino: tio, me dá R$1 aí, quero comer pastel. Eu falei para ele: tá bom, meu filho, vou te dar, mas tem essa sacola do tio aqui, ó, vamos ali para casa, eu moro ali perto da feira, na Melville John. Você leva a sacola para o tio te dá, para você comprar o tanto de pastel que você quiser. Não, vou levar sacola para ninguém, não. Falei: tá vendo? Foi só um teste. Talvez se ele dissesse: eu levo, tio, eu não deixaria. Falei: não, vou te dar o pastel. Para você ver, irmão, que você tem que olhar assim. Então, muitas vezes, quando se fala de misericórdia, de colocar o coração na miséria do outro, nós pensamos apenas na miséria física, na miséria social, mas e a miséria espiritual? E a miséria que essa pessoa está diante de Deus, você não se compadece disso, não? Você se rejeita, você se escusa de levar o evangelho salvador a esta pessoa, uma vez que você tem a palavra de salvação para ele. Você se escusa disto? Como alguém disse uma vez, o evangelho é um mendigo contando para o outro onde ele encontrou pão. Você partilha isso? Você mostra para ele onde foi que você encontrou pão? O pão da vida? Você mostra isso para ele? Ou você fica: não, tadinho, ele tem que levar. Aqui na igreja, irmão, chega direto ali na porta ali, ó. Principalmente está orando de manhã aqui, de madrugada aqui. Aí chega a pessoa ali, passa de manhã, chega, está inchado de cachaça. A bicicleta caindo. E um dia eu conversando com ele ali, ele: pastor, né? Você é pastor, hein? Então você tem que me pagar um lanche.
Eu falei, tudo bem, ué. Mas você tem que ouvir o evangelho. Ele, não vem pregar para mim, não. Ele já saiu fora. Ele falou, eu quero é comer, não quero ouvir. Eu falei, mas até nós chegar na padaria, você vai ouvir. Nós vamos andando junto e tal. Você vai comer, mas até chegar lá, você vai me ouvir. E ó, pregando. Eu já fui crente, não sei o quê. Hoje eu toco em bar. Eu falei, você aprendeu a tocar onde? Na igreja. Eu falei, é assim que você devolve para Jesus? Você aprende a tocar com ele e toca depois no bar? É assim que você devolve? Aí ele, já falei para você parar de pegar no meu pé. Eu quero é o café da manhã. Falei, então vamos lá, ué. Levei ele lá para a padaria, paguei o café da manhã dele e mensagem de Deus na cara dele o tempo todo. Aí ele foi para um lado, eu fui para o outro. Passou muitos meses, nós estamos orando aqui na madrugada de novo, saindo ali fora, ele passa lá de novo. Aliás, não foi orando de madrugada, foi um outro dia à tarde, parece que a gente estava saindo do ensaio ou alguma coisa assim. E ali do outro lado da rua, da avenida, ele novamente apareceu, eu me lembrei dele. Ele não lembrou de mim, que estava bêbado. Então ele, pessoal, eu estou com fome, eu queria não sei o quê. Eu falei, tudo bem, você vai comer, mas você vai ter que ouvir eu pregar o evangelho para você. Aí ele olhou para mim, você de novo? Não, pode deixar. E aí pegou a bicicleta dele e foi por todos os lados da rua, né? Foi embora. Então, nem todas estas pessoas estão realmente querendo a misericórdia. Talvez você olhe e tenha compaixão, mas ela mesma quer se aproveitar de uma compaixão social, de uma misericórdia social, que não leva em nada para a eternidade dessa pessoa. E o apóstolo Paulo diz que nós somos carentes, não só da paz, da graça de Deus, mas também da sua misericórdia. Veja, irmãos, quando Deus olhou para nós, Ele não viu um monte de gente com fome, que Ele falou assim, tadinho daquele povo, está todo mundo com fome, eu vou mandar chuva ali para o arroz, né, nascer, para o feijão, o milho, eu vou dar assim, né, bastante coisa para os franguinhos deles ficar bombadinho, para eles comer e tal. Deus não olhou isso não. Deus, a Bíblia diz que Ele olhou para a terra, Ele viu todos perdidos, todos pecadores, todos condenados. E Ele disse, não há um justo sequer. E então, Deus não enviou uma cesta básica do céu não, meu irmão. Deus enviou o seu Filho amado. Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Ele não enviou o seu Filho para trazer multiplicação de pães, igual Jesus fez uma vez, e quando Ele fez, alimentando 5.000 homens e mulheres, fora 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No outro dia que Jesus foi para outra margem do lago, todos eles foram, uns foram a pé, dando a volta, outros foram de barco, e chegaram do outro lado e falaram para Jesus, mestre, quando é que o Senhor chegou aqui? E Jesus disse, vocês estão me procurando porque eu multipliquei os pães, e não pela palavra que eu preguei. E eles falaram assim, mas que sinal que você faz para a gente crer que você é filho de Deus? Está vendo? E aí houve o grande debate de Jesus com os judeus, naquele dia, no outro dia da multiplicação dos pães. Só João conta isso no seu evangelho. Você sabe o que aconteceu no final desse debate? A Bíblia diz, depois dessas palavras, muitos já não andavam com ele. Até discípulos, não os 12, né? Mas até discípulos, porque Jesus tinha outros discípulos além dos 12, abandonaram a Jesus. E quando todos eles foram embora, eles falaram, sabe o quê? Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Se fosse um de nós com esse pensamento espírita, com esse pensamento católico de caridade, ia falar assim, Pedro, vai buscar mais pão, o povo está aqui de novo. Mas Jesus não, Jesus jogou na cara. Vocês estão aqui por causa do pão, né? Vocês estão aqui por causa do peixe que eu multipliquei, não é não? Trabalhem pela comida que permanece, não pela que perece. Meu Deus do céu. Jesus falou na cara dos judeus. E eles falaram, sabe o quê? Nós somos filhos de Abraão e de Moisés. Moisés deu pão do céu para nós, lá no deserto. E Jesus falou assim, Moisés não deu pão nenhum. Quem deu foi Deus, e aquele pão era passageiro, e os pais de vocês morreram tudo no deserto. Agora o pão verdadeiro que o Pai deu sou eu. Eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne nunca terá fome. E quem beber do meu sangue terá vida eterna. Foi o que Jesus falou para eles. E eles disseram o quê? Esse louco está querendo que a gente morde a carne dele? Dura esse discurso, vamos embora. Abandonaram a Jesus. Irmãos,
Imagina, 5.000 homens, fora mulher e criança, foi tudo atrás de Jesus e depois eles fugiram, foram embora por causa do discurso de Jesus. 5.000 foram embora. Jesus olhou para os 12, vocês também não querem não? Foi bem assim que Jesus falou. Jesus não ficou assim, volta gente, minha igreja estava cheia, agora por causa de uma palavrinha que eu falei, vocês ficaram ofendidos, agora minha igreja está vazia, só tem 12 membros. Volta gente, não foi isso que eu quis dizer. Não! Jesus, em vez de correr atrás daqueles que o abandonaram porque queria coisas materiais, ele virou, foi para os 12 e falou para eles, vocês também não querem aproveitar a carona e ir embora? E aí foi onde Deus, porque Deus, né, escolheu aqueles ali, revelou para Pedro e falou assim, Pedro, fala para ele que ele é meu filho amado e que ele é o Cristo que eu enviei. Aí Pedro, sem saber que Deus está revelando, falou, não Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna e nós cremos que tu és o Cristo de Deus. Aí Jesus, Pedro, foi o meu pai que te revelou, não foi? Aleluia. E Pedro, sem saber de nada, estava confessando Jesus Cristo. Então ninguém foi, porque só nele há vida eterna, porque só ele é o pão do céu, porque de fato é ele que preenche as nossas necessidades. Então, a misericórdia de Deus é assim. Mas veja que Paulo finaliza aqui, para encerrar, que não é a misericórdia só de Deus. Olha o que ele diz. A misericórdia da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca poderá experimentar a misericórdia de Deus sem Jesus. Nunca. Esquece, irmão, esquece. Todas as bênçãos que Deus tem para o homem só podem ser aplicadas por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Não adianta. O cara está na família, está na conversinha, né? Um almoço, tal, uma festa, aquela coisa tal. Você fala, oh, Deus te abençoe, todo mundo amém. Vai com Deus, amém. Então, mas você fala para ele assim, só Jesus salva. O bicho pega. Uma vez eu falei na festa de família assim, boas obras não salvam. Os mansinhos viraram cobra. Todos eram mansos, até eu dizer isso. Viraram serpentes, gritando, batendo o pé. Então eu vou fazer más obras. Se boas obras não salvam, eu vou fazer as ruins. Aí eu falei, as boas não salvam, mas as ruins condenam. Aí ficou pior, né? Aí pronto, já pode imaginar como é que fica. Então, queridos, eu digo para você, fale de Deus e as pessoas vão tolerar, mas fale de Jesus e você será rejeitado. Você tem coragem? As mesmas pessoas que você fala, Deus abençoe, vai com Deus, faz com Deus, não sei o quê. Diga para Jesus no lugar de Deus para você ver. Ela vai dizer assim, você é crente, você é evangélico, e vai começar a te desprezar. Vai começar a abrir mão de você. Por quê? Porque todas as bênçãos de Deus que Ele tem para a vida do homem passam por Cristo Jesus. Sem Ele, você não tem uma bênção de Deus. E tudo que você acha que é bênção que Ele está te dando aqui agora, vai servir para a tua condenação no inferno no dia final. Não se iluda. Não se iluda. Não, mas Deus me abençoa sim, eu tenho uma fazenda, ela produz algodão. Deus me abre as portas do céu, chove na minha fazenda, que meu gado é gordo, ele produz, eu não perco nenhuma cria. Ei, tudo que eu planto dá certo. Olha, eu tenho dinheiro, Deus me abençoa com emprego, Deus faz isso por mim, tudo que eu peço Deus me dá. Falei, você serve Jesus? Não, então tudo isso é para a sua condenação. Quer fazer um teste? Você quer Jesus agora? Não, vou deixar para depois. Pois é, a Bíblia diz, quem não tem o filho também não tem o pai. Então acabou. Não adianta você vir conversinha para mim. Eu tenho Deus no coração. Você tem Jesus? Não, você não tem Jesus, você não tem um pai também. É o que diz a Bíblia. Quem não tem um filho não tem um pai. Por que as pessoas são resistentes a isso? Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus Cristo é aquele que divide. Jesus é a espada que divide os salvos dos perdidos. É só Jesus. Fala de Buda por aí, fala de Maomé por aí, todo mundo te ouve. Chega na escola e fala com a diretora assim, diretora, eu queria dar uma palestra aqui sobre Maomé. Ela nunca vai dizer para você assim, não,
a nossa escola, religião não pode. Ela nunca vai dizer. Se você falar, quero falar sobre budismo aqui, tá? Olha, meditações e yoga, diretores, alunos precisam disso. Ela vai dizer o quê? Não, claro, vamos marcar um horário para você. Agora chegue para ela e diga assim, vamos falar de Jesus aqui na escola. A senhora dá um tempo? Não, não pode, porque religião aqui a gente não permite. Estou mentindo? Eu tenho eu tenho um negócio aqui que é da coisa, né? É daquela Microsoft, né? Eu tenho aqui o pacote Office lá. Então, eu estava notando o seguinte, que fica tudo atualizadinho, né? Você está pagando, está tudo certo, está tudo atualizado e tal, as últimas gerações do pacote e tal, e eu digitando meus sermões, tem aqui no tablet, tem lá no meu notebook, tem, né, onde quiser, tem no meu celular, tudo, né, eles abrem ali. Então, estou lá digitando meu sermão, aí de repente eu digito lá Paulo, né, porque eu sempre falo aqui do apóstolo Paulo, aí eu digito Paulo com P minúsculo, porque vai corrigir mesmo, então vai colocar um vermelhinho embaixo, né? Aí depois eu vou lá e corrijo, né, assim que acontece. Aí tá, mostrou lá o vermelhinho, Paulo com um P minúsculo, não pode. Aí depois eu corrijo, para frente aí Jesus com J minúsculo, cadê o vermelhinho? Cadê? Quem tem o Microsoft Office atual, digita Jesus com J minúsculo, para você ver se ele acha ruim. Ele nem mostra com o vermelhinho que está com J minúsculo, que está errado. Passa batido. Você acha que isso é à toa? Você acha que isso é à toa, irmãos? De vez em quando eu peço a inteligência artificial para fazer alguns desenhos para mim. Eu não peço inteligência artificial para fazer pregação, não. Tem um monte de pastor que faz isso, né? Inteligência artificial, eu quero um sermão sobre Timóteo. A inteligência, Timóteo foi não sei quem, está tudo pronto. Ele vai lá, imprime, ou então passa ali e passa para a igreja. Eu não faço isso, porque eu sou das antigas. Eu sou da época que fazia sermão na caneta, certo? Mas tudo bem. Mas eu sempre peço figuras, né? Desenhos, para poder mandar os devocionais para vocês, com aquelas fotos ali e tal. Aí um dia, eu pedi a inteligência artificial assim, escrevi lá, né? Eu quero um desenho de Jesus Cristo sentado num trono de glória. Aí ela respondeu, não posso fazer esse desenho porque é ofensivo. Eu falei, ofensivo para quem? Não, muitas pessoas, né? Ela falou assim. E ficou conversando lá, muitas pessoas, né, podem se sentir ofendidas com essa imagem. Aí eu falei, tá bom. Até reclamei com o Eduardo, eu falei, Eduardo, ela não é crente não? Aí ele falou, não, pastor, pede para fazer um desenho de Buda lá para ver. Aí eu pedi, falei, minha filha, minha irmã, sei lá o quê, faz um desenho de Buda assim numa meditação. Ela foi e fez, um Budão lá. Todo meditando, não sei o quê. Eu falei, vai. Aí eu falei assim, eu vou brigar agora. Eu falei, você tem algo contra o cristianismo? Ela, sua pergunta me ofende. Posso lhe processar, bem assim. Sua pergunta me ofende. Eu não sou contra nenhuma religião. Eu falei, vou parar por aqui, porque tem gente lá no STF ouvindo. Mas vou deixar quieto, né? Então veja, irmãos, como que são as coisas desta maneira. Portanto, eu digo para você, você quer a paz de Deus? Não? Você quer a paz de Deus? Amém. Somente por Cristo Jesus. Você quer a graça de Deus? Amém. Somente por Cristo Jesus. Você quer a misericórdia de Deus? Somente por Cristo Jesus. Então, Jesus é o meio pelo qual o Pai abençoa os seus filhos, os salvos. Então, hoje, nós encerramos esta mensagem falando sobre de que maneira o apóstolo Paulo cumprimentou aquele jovem parceiro, companheiro fiel nas viagens missionárias que ele fez. E então, escrevendo esta carta, ele disse que era estas coisas que ele desejava para o seu filho na fé, Timóteo. Hoje você tem a oportunidade de ser também diante de Deus um jovem, uma jovem, pode ser uma pessoa já de idade, não importa. O apóstolo Paulo já era de idade, mas ele tinha entregue a sua vida para o ministério de Deus. Paulo imitou Cristo, Timóteo imitou Paulo. Então veja que isto é pessoas que se empenham em copiar, em ser iguais ou serem parecidas com aqueles que mais se parecem com Jesus. Então não fique olhando para aquelas pessoas na vida cristã que servem
de escândalo, dizendo assim, tá vendo? Você viu o que o fulano lá fez? Você viu o que o pastor lá fez? Não sei quem, não sei de onde. Você viu, ixi, fez um negócio, fez isso e aquilo. Não, não. Olhe para aquelas pessoas que não estão se envergonhando do nome de Jesus. J.C. Ryle disse uma frase que, duas coisas que ele tinha pavor, era de envergonhar o Evangelho e de se envergonhar do Evangelho. Então você tem que ter ao mesmo tempo esse exemplo, esse espelho, para você mostrar a outras pessoas como de fato ser um cristão. E eu me refiro isso aqui não só a nós aqui, presbíteros da igreja, eles estão aqui assentados aqui à frente, temos outros ali, mas eu não me refiro apenas aos presbíteros da igreja, irmãos, como exemplo para nós, embora devamos ser, mas eu me refiro a você mesmo. Você, como cristão, também deve ser exemplo para outros cristãos que estão chegando agora. Veja, apóstolo Paulo foi exemplo para Timóteo, e ele diz, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, nós vamos chegar lá um dia, ele diz assim, o que aprendeste de mim, através de muitas testemunhas, também passe isso a outros, ensina a homens idôneos, que sejam também fiéis para passar a outros. A preocupação de Paulo, meus irmãos, não é que Timóteo tinha que ter barriga cheia. A preocupação de Paulo não é que Timóteo tinha que ter viagens missionárias seguras, não. A preocupação de Paulo era que Timóteo passasse o verdadeiro evangelho que Jesus tinha passado para Paulo, que Paulo tinha passado para ele, que ele passasse para homens idôneos e fiéis, que seriam capazes de passar para outros. Paulo queria que o evangelho genuíno de Cristo chegasse até nós. É por isso que devemos, como pregadores e cristãos verdadeiros, prezar pela verdadeira palavra do Senhor, não negociar, não interpretar do jeito que queremos, mas que a própria palavra fale o que ela está dizendo por meio do Espírito Santo que a inspirou e que também habita em nós para entendermos a mensagem do Senhor. Amém? Essa é a palavra do Senhor hoje para nós, que sejamos pessoas que lutem pelo Espírito Santo de Deus, quando Ele nos revestiu do novo homem, assim como Timóteo, nascido do alto, Genésio, Gnésios no grego, seja você também um Genésio, seja você também uma irmã Genésia, né? Seja você também um nascido do alto, que recebeu do Senhor essa nova natureza para transmitir o verdadeiro evangelho. Que esta palavra do Senhor firme em nossos corações, hoje e para sempre. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus.